Alô você, Leandro Argentini por aqui, por trás dos fatos para tentar desvendar esse imbróglio que vem acontecendo, isso mesmo, essa maluquice que vem acontecendo no mercado internacional e aqui dentro também, aqui dentro com o mercado nacional. O que eu levo em consideração? Todo esse contexto geopolítico que vem acontecendo com os Estados Unidos, com Israel, com o Irã, com o Estreito de Hormuz e a Europa, e não tão menos importante o continente oriental, que com o Japão, vem acontecendo e já era meio que previsto isso acontecer. Mas enfim, diante de todos esses acontecimentos, de tudo isso que vem demonstrando para nós a nossa dependência do petróleo e dos seus aparatos legais, a gente precisa levar em consideração tudo isso também que reverbera isso. Por quê? Porque o Irã, de fato, foram uma das nações ditatoriais e estavam excedendo o poder. Isso há anos, não é de hoje. Israel, com o seu controle de inteligência, veio à tona, ficou sabendo e buscou as parcerias, como os dos Estados Unidos e da Europa. A Europa entendeu que não era melhor se misturar ou participar, porque ela não fazia parte desse jogo. Só que ela estava muito enganada. Por quê? Ela depende do petróleo, ela depende do gás. E o que aconteceu? Diante de tudo que vem acontecendo, eles disseram não, mas agora estão flexibilizando e estão procurando participar para poder viabilizar e acabar com isso tudo. E isso vão haver cenas dos próximos capítulos, não vai acontecer tão simples assim. A ideia é que ele tinha dado 48 horas para sanar, porque senão ele ia acabar com o Irã, e hoje ele já suspendeu, já passou para mais 5 dias dizendo que ele teve uma boa conversa com alguns representantes do Ayatollah. Então, agora é difícil de poder discernir, mas tirando o caso internacional, o que leva em consideração aqui dentro, isso mesmo, o mercado nacional, o mercado brasileiro, dinamizado pelo chefe do executivo. O que vem acontecendo? O descontrole e o despreparo técnico e administrativo diante da Petrobras, isso mesmo. Nós não somos autossuficientes em diesel e nem gasolina, até porque nós temos o petróleo, nosso petróleo não é de boa qualidade, ele precisa ser misturado e ser refinado, nós não possuímos refinaria o suficiente para isso. E vendo isso, nós precisamos de fato importar a gasolina, e a Petrobras está assumindo um déficit de mais de 60%. Isso é péssimo, porque ela não está acompanhando os preços e, em contrapartida, todo o combustível que estava sendo direcionado para cá, como gasolina e diesel, estão sendo desviados, porque os importadores eles não querem assumir prejuízo. Eles não querem pagar 100 ou 115 dólares o barril e vender a 60, 65, que são os preços praticados aqui. Então, consequentemente, está havendo uma pressão e uma falta, sem deixar de dizer a pressão dos caminhoneiros. Isso mesmo. Essa suposta greve que vai, não vai, que pode vir a acontecer a qualquer momento, isso mesmo, porque por mais que o chefe do executivo tirou parte da alíquota do imposto, ele criou um imposto de exportação, que era onde trazia recursos em dólares para o Brasil. Então assim, é matematicamente inviável, faltou um pouco mais de inteligência para poder fazer essas operações. E não tão pouco preocupante, a gente fala aqui, a revolta dessas políticas públicas, enfim, ou das pessoas que dependem dela, é que o governo nunca arrecadou tanto na história do Brasil. Isso mesmo, foi o maior número de arrecadação em 2025, mas também, em contrapartida, foi o maior número de gastos por uma pessoa do chefe do executivo. Os gastos são imensos, sem deixar de dizer os fatores políticos que envolvem isso, que é Banco Master, Daniel Vorcaro, será que ele delata? Será que ele põe a República abaixo? Será que ele veio mesmo para supostamente um bandido virar herói? Eu acredito que seria a melhor coisa que ele pudesse fazer, porque é aquela situação, é a bomba para acabar e recomeçar do zero. Porque se de fato ele delatar e conseguir comprovar tudo isso que veio acontecendo, que são os ministros da Suprema Corte, que são os chefes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, todos eles envolvidos numa trama que supostamente falavam de uma trama golpista no antigo governo, e hoje a trama golpista tá vendo o lado que está mostrando. Então assim, se isso vir a acontecer, arrebenta a corda. E não só arrebenta a corda no lado do Banco Master, mas sim do INSS, isso mesmo, do rombo do INSS. Por que essa autoproteção de alguns banqueiros no INSS? Por que proteger? Por que habeas corpus? Por que eliminar? Por que de fato uma tendência pelo Gilmar Mendes, pelo Dias Toffoli ou aquela equipe em blindar algumas pessoas?
Alguns bancos, eles não estão atrás do recurso, eles não precisam do recurso, ou de fato quem vai pagar a conta é nós, como nós estamos pagando, como nós estamos ficando revoltados em fazer isso. Agora, eles não querem resolver, eles querem jogar poeira para debaixo do tapete e fazer com que você pague a conta e achar um ou dois, três culpados e jogar, sacrificar, fazer deles o Judas e acabar com tudo e tudo voltar ao que era antes. Não aceite, não aceite. Essa é a hora da virada, essa é a hora da gente pressionar, cobrar de quem a gente votou, de quem a gente colocou lá no legislativo e no executivo, até porque eles que colocaram o judiciário. E também dar um basta no judiciário, colocar prazo para o judiciário. Prazo o quê? Você vai ter prazo determinado de campanha, de atuação, 8 ou 10 anos, e você é ministro da Suprema Corte por 8 ou 10 anos, nada dessa coisa vitalícia. Isso tem que acabar. Porque é o poder pelo poder, eles mandam, desmandam, mandam prender jornalista, mandam prender contador, mandam manipular todo tipo de situação para eles se saírem bem, para eles se protegerem. E isso não está certo, porque quem paga a conta é você, sou eu, e eu estou cansado disso. Estou cansado de saber que possivelmente eu não consiga me aposentar pelo INSS, saber que o rombo de mais de 50 bilhões do Banco Master pode ser muito maior do que a gente imagina, sem dizer da festa, da festa do dinheiro, da COP30, desse auxílio que estava dando para o estudante, que mais de 2.500 mortos receberam o pé de meia. Você sabia disso? Procura saber, procure entender que é o plano feito pela Tabata Amaral. Um plano até ok, muito bom, mas desde que não fosse destinado para mortos. E sem falar do mercado Credit Sexta que tinha lá na Bahia, enfim, é algo surreal, inimaginável. E quem faz parte dessa trama? Quem faz parte desse conluio? Enfim, vamos colocar o dedo na ferida, vamos cansar? Eu sei que meu canal pode cair, como tem caído muito, mas eu vim aqui para desabafar. Eu não estou aguentando mais e eu acredito que vocês também não. Então vamos ser direto e objetivo, vamos fazer acontecer, vamos gritar, vamos pôr para fora, vamos bater de frente, até porque o nosso problema aqui é tão quanto ou maior do que vem acontecendo no mundo. Por quê? Aqui desenfrearam, não teve administração, não teve uma regra política, nem uma regra financeira, não teve um controle fiscal, isso mesmo, gastaram à vontade. E esse ano político é ano de eleição, de Copa do Mundo e de mais feriados. E você, está contente com isso? Você consegue manter suas contas em dia? Você está preparado para uma queda do emprego, do número, ou aumento de desemprego? Até porque até o IBGE foi manipulado. E dizendo que quem recebe algum tipo de auxílio assistencial é empregado. E sem dizer os nem trabalha, nem estuda. E aí, aonde a gente vai parar? O que a gente vai fazer? Eu espero uma resposta e estou aqui, ó. Vem com as mensagens, eu vou tentar responder assim o que possível. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e que Papai do Céu nos abençoe e nos traga paz. E outra, sem discurso de ódio, sem mimimi, porque o cara tá mexendo com um cara que é super poderoso lá fora, falando que onde já se viu, que ele quer mandar no mundo, fica quieto, cala a boca, deixa pra lá. Grande abraço, tchau, tchau.